Então, queridos irmãos, graças e paz a todos. Continuando a série Saúde da Mente e do Espírito. Nós hoje vamos falar sobre relacionamento saudável. E quem quiser o material, tá? Eu estou com o material das 3 mensagens em PDF. Quem quiser, entra no meu PV e eu enviarei para vocês. Ok? Continuando conosco, nosso querido irmão Edson Ferreira Barbosa. Para quem não sabe, está chegando hoje na nossa live. Ele é psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. E com o irmão a palavra. Mais uma vez, seja bem-vindo, irmão Edson. Obrigado, irmã Alexandra. Bom dia a todos. E aqui estamos nós em nosso terceiro encontro, né? São 7 encontros. Finalizamos na outra semana, na segunda-feira. E é um prazer poder estar aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nessa igreja virtual e dando sequência à nossa programação, né? Nossa série de mensagens relacionadas à saúde da mente e do espírito. Hoje, o nosso terceiro encontro, vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, o amor que cura. E quando nós falamos em cura, eu acho que, agora há pouco eu vi alguns irmãos pedindo oração por problemas de saúde, né? Doenças crônicas como o câncer, e na realidade todos nós buscamos a cura, né? Tanto a cura para uma enfermidade, como a cura para os nossos problemas financeiros, a cura para os nossos defeitos de caráter, a cura para a nossa mente, que muitas vezes está adoecida, e assim a humanidade vem sempre buscando a cura para algo, porque infelizmente nós vivemos em um mundo totalmente doente, né? Em todos os aspectos, o nosso mundo está doente. E o texto que a irmã Alexandra leu para a base da nossa oração é João capítulo 13, verso 34. E no texto ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Olha que coisa interessante, né? Quando Jesus Cristo deu essa regrinha básica de convivência, né? Ele disse: Olha, eu vou trazer aqui uma novidade para vocês. E então ele deixou bem claro: eu dei o exemplo, eu amei a vós, eu morri por vós, né? Eu fiz de tudo para que cada um de vocês pudessem alcançar a salvação. E eu agora quero que vocês façam o mesmo. E quando a gente fala sobre amor, existem muitas pessoas que, pela forma em que foram criados, né, e muitas vezes em lares bastante rústicos, né, lares onde existe até meme na internet, né, que diz que a gente só se abraça no final do ano, né? Então, existem muitos lares que até hoje são assim. As pessoas eles não têm contato físico, né? Às vezes não tem nem um bom dia pela manhã, nem uma boa noite na hora de dormir. E a falta dessa intimidade entre família, né, pai com filhos, os cônjuges, né, o marido, a mulher, enfim, falta um pouco essa comunicação física que faz muita diferença no nosso relacionamento, em todos os aspectos. E quando a gente vai para a igreja, então nós percebemos também que a cada dia que passa, o amor ele está esfriando. O contato físico, ele produz um hormônio maravilhoso chamado ocitocina. É um hormônio que te dá uma sensação de prazer, uma sensação de apego, uma sensação de relaxamento e faz muita diferença na nossa saúde emocional. Porém, a ocitocina é um hormônio que está associado ao contato, né? O marido com a esposa, os pais com os filhos,
os irmãos, né? Vamos colocar aqui os irmãos da igreja, e muitas vezes nós entramos na igreja, saímos da igreja e não cumprimentamos mais os nossos irmãos, né? Não abraçamos os nossos irmãos. Quando já faz muito tempo que um viu o outro, né? É comum entre o nosso povo o ósculo santo, que também já está ficando em desuso, né? Praticamente poucas pessoas usam essa dádiva que diz, né, de acordo com a palavra de Deus, que foi assim que foi reconhecido que a igreja de Deus era a igreja verdadeira, porque eles saudavam uns aos outros com o ósculo santo. Então nós, devido muitas vezes à nossa criação, à forma em que nós crescemos, né, temos dificuldade de ter esse contato físico e isso prejudica muito. Os relacionamentos são um dos maiores reflexos da espiritualidade. A maneira como eu lido com os outros é um termômetro do nosso relacionamento com Deus. A saúde emocional cristã é essencial para a construção de relacionamentos que curam e não que ferem. Então, olha que coisa interessante, né? A forma como você lida com o seu irmão mostra muito da forma como você lida com Deus. Porque, primeiro, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e refletir esse amor no meu próximo. Se eu sou frio com o meu próximo, se eu não tenho contato com o meu próximo, se eu não abraço o meu próximo, então é porque está faltando também o meu contato com Deus, está faltando uma intimidade com Deus também. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? E avaliar um pouquinho a nossa vida, como que eu estou em relação à minha intimidade com Deus. Porque se não tiver legal, com certeza a gente não vai ter muita facilidade para nos comunicarmos uns com os outros. E a palavra de Deus é bem clara, né? Eu preciso amar o meu próximo da mesma forma como Cristo me amou. O livro Lar Adventista, na página 50, diz: o verdadeiro amor é um princípio ativo, vivo, é um poder divino. O verdadeiro amor, ele é um poder divino. Faz tanta diferença, queridos irmãos, quando nós temos aquele amor ágape, né? Aquele amor original, aquele amor sem malícia, aquele amor que olha além daquilo que nós estamos vendo, né? E muitas vezes nós selecionamos a quem nós vamos amar, né? E aí, olha, aquele irmão ali, ele não merece o meu amor, porque ele é isso, ele é aquilo, aquela irmã ali não merece o meu amor, porque ela é assim e tal. E o amor ágape, ele é um amor sem preconceitos. Ele é um amor que está sempre pronto para servir, pronto para ajudar, pronto para emprestar o seu ouvido, né, e ouvir. As pessoas pagam uma boa soma de dinheiro para profissionais ouvirem, né? E às vezes esse dinheiro poderia ser economizado se o seu ouvido fosse emprestado para ele. Você já pensou nisso? Às vezes as pessoas só querem desabafar, às vezes as pessoas só estão com vontade de falar e você não permite que eles falem, né? Você não dá esta oportunidade para que eles falem. E quando uma pessoa está muito angustiada, depois que ele desabafa, independente da forma como ele está desabafando, você vai perceber que essa pessoa, ele relaxa, porque ele descarregou tudo aquilo que estava entalado dentro dele. E nós precisamos aprender a ouvir, né? Emprestar o nosso ouvido. Há um tempo atrás, já faz alguns anos, eu fui fazer um atendimento em uma cidadezinha do interior do Goiás, chama-se Itaberaí, fica mais ou menos 100 quilômetros de Goiânia. E lá eu fiz o trabalho em uma igreja evangélica e eles tinham um projeto que eu achei maravilhoso. O nome do projeto chamava-se Hospital da Alma. E eu perguntei para o pastor, né, o que era esse projeto. E ele disse: olha, esse projeto é o seguinte: a gente, uma vez por semana, na terça-feira à noite, nós fazemos um mutirão.
E aqui nós temos alguns irmãos, né, na época não, a comunicação via rede social não era tão comum, então era na base do telefone. E aí eles disponibilizavam uma central telefônica, onde muitos irmãos ficavam ali sentados, né, com o telefone à mão e pessoas ligavam. E para que essas pessoas ligavam? O pastor disse que 90% dos casos essas pessoas só queriam falar com alguém. Eles não tinham com quem falar. E o projeto começou com algumas irmãs, né, do departamento de oração e foi crescendo a ponto de ter mais de 300 voluntários todas as noites, com os seus telefones ali disponíveis para que essas pessoas ligassem para eles. E esse mutirão ele durava a noite toda, começava às 20 horas e ia até amanhecer o dia. E o pastor disse que o telefone de todos estavam ocupados sempre. Então a gente percebe como a humanidade tinha necessidade de se comunicar com alguém. E aí esses irmãos, né, depois que essas pessoas falavam sobre os seus problemas e tal, eles oravam por essas pessoas e o projeto era maravilhoso. Eu não sei se hoje em dia esse projeto ainda existe lá nessa igreja, mas eu achei muito interessante. O nome do projeto chamava-se Hospital da Alma. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para nós percebermos o quanto as pessoas necessitam serem ouvidas. E às vezes eu, com a minha forma de enxergar o mundo, eu não permito que as pessoas falem, eu só quero falar. Eu preciso provar que a minha verdade é maior do que a verdade do outro, que a minha razão é maior do que a razão do outro. E aí, infelizmente, muitas vezes eu tapo a boca do outro e o outro que estava com muita vontade de falar, de desabafar, ele não tem essa oportunidade. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Né? Isso faz muita diferença e é uma demonstração de amor, né? O amor ágape, o amor verdadeiro. É, a, a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional cristã, o coração guiado pelo espírito. A inteligência emocional, ela envolve a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e compreender as emoções dos outros. A perspectiva cristã amplia esse conceito, pois coloca Cristo como centro do equilíbrio emocional. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos um pouco a respeito dessa inteligência emocional na perspectiva cristã. O texto de Provérbios, capítulo 16, e verso 32, diz assim: o longânimo é melhor do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quantas pessoas têm, são bastante fortes, são super inteligentes, são empreendedores, mas não conseguem se dominar? Você conhece alguém assim? Então, talvez eu seja essa pessoa, né? E eu preciso aprender com a palavra de Deus que a pessoa longânima, o que é longânimo? É a pessoa paciente, é a pessoa prudente, é a pessoa que reflete antes de falar, que ele não tem a necessidade de ser o primeiro a falar para que as pessoas o ouçam. Essa pessoa, ele aprendeu, através do poder do Espírito Santo, a governar o seu espírito. E a palavra de Deus diz que ele é bem melhor do que o valente. E bem melhor do que aquele que tem até mesmo a capacidade de dominar uma cidade. Então a gente precisa aprender um pouco sobre longanimidade. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, tem uma parte do texto, né, que a gente conhece bem, que diz que o fruto do Espírito é amor, é mansidão e é domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, a maioria das pessoas, eles não têm facilidade em exercer o domínio próprio. A maioria das pessoas. E o inimigo é astuto, ele sabe muito bem disso. E sempre trabalhou isso nas pessoas. As pessoas
agridem os outros tanto verbalmente quanto fisicamente. Recentemente, eu acho que muita gente viu aí nas redes sociais um ex-namorado de uma moça que espancou essa moça em um elevador, movido por ciúme, por raiva, por ódio. Ele teve um momento em que ele simplesmente agrediu essa moça com mais de 60 socos. E aí, depois que descarregou todo aquele ódio, aí cai a ficha. Mas aí já é tarde demais. E aí foi preso, e a gente não tem nem ideia do que esse homem também está passando no presídio, né? Porque, obviamente, uma notícia dessa se espalha, e o que ele não está passando lá no presídio. Uma agressão gratuita, porque ele não tinha domínio próprio. Um homem muito forte, com certeza tinha ali aquela religiosidade de ir, né, fazer seus treinamentos e tal, um homem muito resistente, mas não tinha domínio próprio. Não conseguiu dominar, não conseguiu vencer, né, as coisas do dia a dia, o término de um relacionamento, e aí foi lá agredir gratuitamente uma pessoa que até hoje está hospitalizada, em estado grave, precisa fazer diversas cirurgias no rosto, e a gente percebe até que ponto alguém é capaz de chegar quando ele não tem o domínio próprio. E talvez eu ainda não tenha chegado a este ponto, né, de agredir ninguém. Mas quantas vezes eu agredi alguém com palavras, né? Quantas vezes eu fiz de tudo para humilhar alguém? Quantas vezes eu fui indiferente a alguém, né? Ou quantas vezes você já discutiu ou xingou mesmo dentro do carro, no trânsito, porque alguém te fechou. Então, o domínio próprio faz muita diferença na vida das pessoas, e isso você não consegue do dia para a noite. Você precisa exercitar, isso é um dom, e você tem que exercitar. E para que você realmente chegue àquele ponto de pensar antes de falar, você precisa começar do zero, e essa capacidade de se autodominar tem vários fatores que contribuem. E, claro, a comunicação com Deus, né, a oração faz muita diferença, mas não se esqueça de que aquilo que você coloca na sua mesa faz muita diferença também. Por quê? Porque se você usa alimentos que são estimulantes, né, constantemente, e aí a gente inclui o excesso de açúcares, o excesso de massas e outros tipos de alimentos, bebidas gaseificadas, naturalmente o seu sistema nervoso ele vai ter uma excitação constante. E essa excitação constante vai impedir que você consiga ter um espírito manso. A alimentação, ela influencia muito no nosso estado emocional. Então, se eu uso alimentos reguladores, né, que são os alimentos de origem vegetal, eu tenho um domínio próprio melhor. Se eu uso alimentos sempre estimulantes, excitantes, com excesso de açúcares, de massas, o meu sistema nervoso vai viver à flor da pele, né? E aí eu vou ter dificuldade para me dominar. Então, eu preciso ter um controle, tanto no âmbito da oração, comunicação com Deus, como também no âmbito da alimentação e do exercício. Você precisa gastar energia, tá? Se você não tem uma atividade de trabalho que força o seu corpo, você precisa fazer exercício. Caminhadas, uma corrida, pedalada, seja lá que tipo de exercício for. Mas você precisa exercitar o seu corpo e gastar essa energia acumulada. Então, a humanidade está aí sofrendo, né? Muitas vezes chegando ao ponto desse rapaz que eu contei a história, porque são pessoas que não estão tendo domínio próprio, e muitas vezes porque existem gatilhos que contribuem para que essas pessoas sejam assim, né? Não está cuidando, né, do seu corpo como deveria. É, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 573, Ellen White diz assim: os que são verdadeiramente convertidos revelarão no lar e na igreja um espírito semelhante ao de Cristo. Olha que coisa interessante, mas é eu que vou perceber isso? Não. São as pessoas que estão ao meu redor. Aqueles que realmente são verdadeiros cristãos,
vão revelar no lar, que esse é o ponto mais sensível, porque no lar você está 24 horas com as pessoas, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, né? Então, no lar, você vai ser revelado, as pessoas vão ver. A sua esposa vai olhar para você e vai pensar: meu marido mudou, ele é uma nova criatura. E na igreja também. Então, na igreja, as pessoas vão olhar e vão dizer: olha como esse irmão melhorou, como ele agora é mais amável, como ele agora é mais atencioso. Então, eu não preciso provar que sou uma pessoa diferente. Eu preciso mudar o meu jeito de ser, que as pessoas vão perceber que eu sou agora uma nova criatura. Isso serve para todos nós, porque é super importante, faz muita diferença na nossa vida espiritual e emocional. E aí nós temos algumas aplicações práticas, né? E uma delas é que, se você ainda não tem o domínio próprio, ore a Deus pedindo domínio próprio em situações de conflito. Então, ore a Deus dizendo: Senhor, durante o dia, eu vou passar por algumas provas. Alguém vai me fechar no trânsito, no trabalho, de repente alguém vai ali testar a minha paciência, e eu preciso que o Senhor me ajude para que, nestes momentos de situações de conflito, eu aprenda a me dominar, para que eu realmente represente a Ti. E aí não tem exemplo maior de domínio próprio do que o de Cristo, né? Que foi agredido, que foi morto e, no entanto, ele ficou calado. Em nenhum momento ele levantou a mão e disse: vou executar todo mundo aqui. E ele poderia ter feito isso. Então, em situações de conflito, ore a Deus pedindo domínio próprio. Pratique também a escuta ativa e o autocontrole antes de responder em discussões. Irmãos, isso faz muita diferença na vida das pessoas, a escuta ativa. A maioria das pessoas só querem ser o primeiro a falar, mas você precisa aprender a escutar. Isso aqui é um dom. Aí você precisa pedir de Deus: Senhor, que eu apenas escute, que eu tenha o autocontrole, mesmo que eu não concorde com o que essa pessoa está falando, que eu aprenda a ter o autocontrole. E aí sim, no momento certo, você responda em alguma discussão, se houver necessidade. Se não houver necessidade, apenas escute. E você precisa buscar reconciliação antes do pôr do sol. Durante o dia, você se desentendeu com alguém, você falhou ali no domínio próprio, pode ser com seu filho, pode ser com o seu cônjuge, pode ser com um colega de trabalho, da igreja, da escola. Se aconteceu algum problema, busque reconciliação antes do pôr do sol. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua cabeça com problemas com as pessoas com quem você se relaciona. Não transforme essas pessoas em seus inimigos. Então você precisa entrar em contato com essas pessoas e busque, porque, primeiro, isso vai te ajudar muito na qualidade do seu sono. Você vai dormir muito melhor, porque você não tem na sua cabeça nenhuma desavença. Não importa se você está certo ou se é o outro que está certo, mas busque uma reconciliação, faça a sua parte. Efésios capítulo 4, 26, ele deixa bem claro, né, que eu não posso permitir que o sol se ponha sobre a minha cabeça, ainda com ódio ou, né, com algum rancor de alguém. Na neuropsicologia, existe algo que é muito comum, que chama-se comunicação não violenta. A palavra que abençoa. A comunicação, ela pode ser fonte de cura ou de destruição. A comunicação não violenta, quando alinhada aos princípios bíblicos, fortalece os laços de amor e respeito. E existem algumas regrinhas para que eu possa praticar a comunicação não violenta. Tem um texto aqui em Provérbios 15, verso 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E Efésios 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação.
Então, antes de qualquer comunicação, eu preciso pensar o que eu vou falar vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu não tenho o que falar. Então, é melhor que eu fique calado, apenas ouvindo, né? Mas palavras torpes, palavras ofensivas, gracejos desnecessários, eu preciso ter esse autocontrole de evitar com que essas palavras saiam da minha boca. O Lar Adventista, página 437, diz assim: se as palavras fossem sempre bondosas e verdadeiras, quão diferente seria o mundo? Já parou para pensar? Se as palavras fossem sempre bondosas e verdadeiras, o quanto este mundo que a gente está vivendo não seria diferente? Infelizmente, na realidade do mundo de hoje, isso é uma utopia, né? Mas, a nível mundial, talvez isso nunca aconteça. Pelo menos enquanto nós estivermos nesse mundo da forma como ele está, na configuração dele. Mas eu posso ser diferente? Posso sim. Eu posso fazer com que a minha igreja perceba que realmente vale a pena ser alguém diferente? Posso sim. A minha influência diz muito. Então, eu preciso tomar o primeiro passo para que haja uma mudança na minha esfera, né, dentro da minha família, na minha igreja, no meu trabalho, em todos os lugares. Bom, existem alguns princípios da comunicação não violenta cristã. O primeiro deles é observar sem julgar, evitar acusações, focar no fato. Então, a maioria das pessoas, eles observam e logo já fazem um juízo de valor. Olham aquela pessoa e já cria logo um preconceito. O que é um preconceito? É você ter uma ideia antes de realmente saber se aquilo faz ou não sentido. É um pré-conceito. Então eu preciso ter muito cuidado e observar. Seja observador. Não seja simples demais a ponto de ser ingênuo, tá? Não seja aquela pessoa que com muita facilidade cai em golpes. Isso não é o que nós estamos dizendo. Você pode sim ser uma pessoa esperta, como os bereanos, né? Pesquisador, mas observe sem fazer o julgamento. Você não conhece alguém, você está ali naquele momento. Não faça julgamentos porque você não conhece esse alguém, mas observe, pesquise, veja se de fato aquilo que está acontecendo é o que de fato é. Isso vai fazer muita diferença. Expresse sentimentos. E na expressão dos sentimentos, use a frase eu me sinto, em vez de você sempre é assim. Não coloque-se na posição de ser sempre o correto e que está fazendo o julgamento. Então, quando você estiver em algum tipo de discussão, então coloque o que você está sentindo. Olha, eu me sinto assim, 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 eu me sinto assim e tal. E não, você é assim, você é assim. A comunicação violenta, ela sempre é acusadora. A comunicação não violenta, ela sempre mostra a forma como você está se sentindo. Comunicar necessidades com clareza. Busque soluções e não culpados. Então, se você está conversando com alguém e sabe que aquela pessoa errou, não adianta ficar apontando o dedo para ele e o acusando. Busque soluções. Ah, o meu filho, eu falei para não fazer isso e ele fez. Vai adiantar você gritar com ele e ficar o tempo todo dizendo: você é assim, eu te falei, mas você é assim? Não. Busque soluções. O copo quebrou. E aí, vai adiantar você gritar com ele? O copo vai remendar-se novamente? Não vai. Então, diga para ele: meu filho, vá buscar a vassoura e a pá e vamos recolher os cacos para que você e nem eu se machuque. Busque soluções e não culpados. Não adianta apontar o dedo, porque o que já aconteceu, aconteceu, e eu preciso agora de uma solução para o problema. Peça com amor, inspirar a mudança e não impor a mudança. Existem pessoas que até hoje usam uma forma de comunicação onde ele quer ser sempre o general, né? Ele quer dar a ordem. E isso acontece dentro de casa, né, com os pais, principalmente os pais com os filhos. Isso acontece entre os cônjuges,
dentro do trabalho, quando você tem um cargo superior, né? Então eu preciso ter muito cuidado. Inspire mudança. Peça com amor. Diga, olha, por favor, meu filho, por favor, não é porque você colocou um filho no mundo que você tem o direito de obrigá-lo a fazer o que você quer. Você precisa conquistar. E outro, não é porque ele saiu de dentro de você que ele vai ter uma facilidade de obediência. Ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir valorizado para que ele faça isso. Então, peça sempre com amor. O perdão é a base para os relacionamentos saudáveis. Sem ele, as mágoas se acumulam, causando doenças emocionais e espirituais. Então, eu preciso atuar também sempre perdoando e pedindo perdão. E quando a gente fala em perdão, então a gente está falando aí de um amor que liberta. O perdão é a base para esses relacionamentos. As mágoas, quando se acumulam, né, elas vão criando rancor e olha que coisa interessante. Isso produz até câncer, porque as mágoas elas vão criando um estado de tensão nervosa tão grande e isso vai interferindo em todo o seu sistema hormonal, a sua imunidade baixa e em algum momento da sua vida as células cancerígenas elas acordam e formam tumores. Então, até para a sua saúde física, você precisa ter o dom de perdoar, o hábito de perdoar. E o perdão, ele liberta tanto a pessoa que te ofendeu, como você. E principalmente você. Quando você libera o perdão para alguém, você está liberto, você está com a sua consciência tranquila, você não guarda ódio dessa pessoa, e isso faz muita diferença na vida. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, deixa bem claro que se eu não perdoo, também eu não serei perdoado. E Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Deus já deu o exemplo. Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E agora o que eu tenho que fazer? Perdoar o meu irmão. Comece a ter a iniciativa nas coisas simples. Infelizmente, muitas pessoas, né, principalmente da minha geração para trás, eles aprenderam que quando alguém erra, ele precisa ser castigado. E nós, tanto na posição de pais, como de chefes de família, como de líder de algum trabalho, quer seja na igreja ou em outro espaço, nós queremos sempre castigar o outro. Ele errou, precisa ser castigado. E na realidade, nós não somos juízes de ninguém. Então eu não tenho o direito de castigar ninguém. Eu preciso aprender a perdoar o outro, né? E isso com certeza vai fazer tanta diferença na sua vida que você nem imagina. A Ciência do Bom Viver, na página 253, diz assim: nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Se nutrirmos ressentimentos, estaremos fechando a porta para as bênçãos de Deus. Quando você guarda mágoa, rancor, ódio no seu coração, você fecha a porta para as bênçãos de Deus. E aí você é prejudicado, a sua família é prejudicada, a sua igreja é prejudicada. Então pense nisso. Não guarde rancor. Tem um amigo meu que diz: se você quer guardar alguma coisa, guarde dinheiro, mas não guarde rancor. Então, se você tem um rancor com alguém, libere o perdão, tá? Entre em contato com esse alguém. Não importa se ele vai te perdoar ou não, se ele ainda não venceu, né, essa mágoa também, mas libere o perdão, deixe bem claro para ele que você não tem mais nada contra ele, né? E converse de forma bem honesta com ele. Libere, você vai ver o quanto você vai se sentir melhor. Como que eu pratico o perdão? Primeiro, eu preciso orar a Deus pedindo força para liberar o perdão. Não é fácil. Nós somos egoístas e orgulhosos por natureza e arrogantes por natureza. Então eu tenho que orar a Deus, Senhor, me dê forças para que eu libere o perdão para aquela pessoa. Segundo, eu preciso entender que perdoar não é aprovar o erro.
mas quebrar a prisão emocional, porque às vezes eu imagino o seguinte: se eu perdoar, eu estarei sendo conivente com o erro. Não é isso. Quando você perdoa, você está quebrando a prisão emocional. É isso que acontece. Mas você não pode ser conivente com o erro do outro. Olha, eu amo você, eu perdoo você pelo que você fez, tá? Eu não quero ser seu inimigo, eu quero lutar, eu quero ser salvo junto com você. E ponto final. E não toque, não dê aquela pontada de agulha, aquela alfinetada na pessoa. Deixe que ele tome a sua própria decisão, chegue à conclusão do erro dele e ponto final. Reconciliar quando possível, ou ao menos libertar o coração. O que você fez, o erro que você cometeu, dá para reconciliar? Então, faça a reconciliação. Não dá para reconciliar? Pelo menos libere o seu coração dessa mágoa. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. E aí eu preciso aprender uma prática que faz grande diferença, que é a empatia. Colocar-se no lugar do outro. Então, uma pessoa empática, né, a empatia é o ato de sentir com o outro, compreendendo suas dores, alegrias, sem julgamentos precipitados. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. Filipenses 2:4-5 diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando você é uma pessoa empática, você está sempre sentindo a dor do outro, vendo o sofrimento do outro. E isso vai fazer com que as pessoas percebam que você se importa com ele. E pessoas que são empáticas, né, pessoas que têm a empatia no seu coração, eles funcionam como uma espécie de magneto. Né? As pessoas gostam de ser atraídos, eles gostam de estar próximo. Por quê? Porque a empatia, ela faz com que as pessoas tenham prazer em estar perto de pessoas assim. Né? E isso faz muita diferença no nosso convívio social. Alguém que é totalmente insensível, que não tem nenhuma sensibilidade à dor do outro, ele, com o tempo, ele acaba se isolando da sociedade, da igreja e até da família, porque as pessoas percebem que ele é uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade com nada do que acontece no ambiente onde ele vive. Ministério da Bondade, que é uma meditação, na página 122, diz assim: se cultivássemos o espírito de simpatia e amor, veríamos menos corações feridos e mais vidas transformadas. Eu quero concluir trazendo aqui as últimas palavras e mostrar aqui um pouco da importância dos relacionamentos que curam nas esferas da vida. Na família, base para a formação do caráter, os pais devem ensinar amor pelo exemplo. Está em Provérbios capítulo 22, verso 6. Na igreja, a igreja ela é um hospital espiritual, onde cada membro é chamado a cuidar dos feridos. Isso está em Gálatas capítulo 6, verso 2. E na sociedade, eu preciso ser o sal da terra, eu preciso ser a luz. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. E assim eu vou promover paz e reconciliação. Então, meu querido irmão, o meu desejo é que você e todos nós, né, entendamos a importância de realmente cultivarmos o amor, porque o amor ele cura feridas, cura mágoas, cura tudo de ruim em nossas vidas. E eu concluo com o texto do livro Lar Adventista, na página 15, onde o amor é nutrido, a paz reina e Cristo habita. Que Deus nos abençoe, nos dê força para vencermos as nossas dificuldades. E na próxima segunda-feira nós teremos o nosso quarto encontro. E nesse quarto encontro nós vamos falar sobre o domínio próprio e a saúde mental. Amém?